Abençoado Jesus. Oh, glória. Aleluia. Feche teus olhos, põe a mão no coração mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, como maravilhoso está na tua presença verdadeira e real. Sentir o toque do teu Espírito Santo, Senhor. Sentir a presença, a primazia do Senhor nesse lugar. O lugar mais simples que é, Senhor, mas é o que nós temos para oferecer para Ti. Às vezes tem lugares chiques, cheios de ornamentos de ouro, de prata, de bronze, de joias preciosas, Pai, mas é como um sepulcro vazio, sem nada. Mas nas primícias das menores coisas, o Senhor é bom. Porque Tu és simples, ó Pai. Apesar que o Senhor é dono do ouro, dono da prata, dono do universo, tudo é Teu, Senhor. O Senhor é o ser mais simples da face da terra. Tu és o ser mais simples do universo. É o Deus Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E nessa noite, Senhor, como a noite, ó Pai, propícia dos Teus milagres, venha derramar, Senhor, dos Teus milagres sobre as nossas vidas. Venha nos ensinar, ó Pai, a Tua palavra agora. Que desce do céu, ó Pai, brasa de fogo agora. E toca nos meus lábios, Senhor, para administrar a Tua palavra. Que não seja eu mais, ó Pai, mas seja o mover do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Senhor. Que o Espírito Santo me domine agora, para administrar a primazia da Tua palavra, que o Senhor incumbiu para aqueles que é escolhido, e nós somos escolhidos de Ti, ó Pai. E nessa noite, Senhor, que nós sejamos libertos pela Tua palavra, Senhor. Como o louvor nos tocou, Senhor, como o louvor tocou o trono de Deus, e invadiu a Tua glória, este lugar nessa noite, ó Pai, que a Tua palavra venha nos libertar verdadeiramente. Que nosso coração esteja preparado para ser impactado pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade em nossa vida. É a verdade em nossa vida, Senhor. Então nessa noite, ó Pai, limpa do coração agora tudo que for, Pai, de amarro de Satanás. O coração que está amarrado, o coração que está inchado, o coração que está entristecido, aflito. Eu ordeno agora todos os demônios. Sai! Em nome de Jesus. E esse coração seja limpo, ó Pai, para plantar a verdadeira essência da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, senta lá. Glórias a Deus. Senta lá, mamãe. Aleluia. Isso. Menino obediente. Abençoado. Oh, glória. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra que não é muito fácil pregar sobre isso. Tá? Hoje é o segundo domingo do mês e eu determinei esse culto como o culto dos dizimistas. Não é uma coisa muito fácil falar sobre isso, porque quando você fala sobre dízimos e ofertas e falar sobre esse assunto na palavra de Deus, nos traz um peso muito grande ao nosso coração. Porque tratar desse assunto é uma delicadeza muito grande. Por quê? Porque não é muito fácil entender para que é essa questão de dízimo e oferta. Mas vamos entender um pouquinho o que Deus me colocou hoje. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fala assim comigo. Eu não quero ser chamado de ladrão. E nem receber a maldição de Deus. Nós vamos começar essa mensagem dividida em dois temas. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte, e depois eu vou falar para vocês, e nós vamos falar o que é a segunda parte e aonde está essa passagem.
Primeiro eu gostaria de falar em Malaquias capítulo 3, está no Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, antes do Novo Testamento, antes de Mateus. É o primeiro livro antes de Mateus, Malaquias capítulo 3. Eu gostaria de ler todo esse capítulo 3, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o que é dízimo, o que é oferta, para que serve e por que Deus nos chama de ladrão, e fala também que vai derramar maldição sobre aqueles que roubam a Deus. Vamos entender um pouquinho. Malaquias capítulo 3, versículo 1 a seguir diz assim: O Senhor Todo-Poderoso disse: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E ele está chegando. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Verso 2: Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, e será como um sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes e os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que ele exige. Para assim eles poderão oferecer o sacrifício que Deus vai exigir. E eu quero fazer parte desse sacrifício para Deus. Amém. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como aconteceria nos tempos passados. Para assim as minhas ofertas vão agradar aos olhos de Deus. Amém. O Senhor Todo-Poderoso disse ao seu povo: Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsos, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Eu vou repetir esse verso aqui de novo. Presta atenção. A palavra de Deus fala assim, ó: O Senhor Todo-Poderoso disse ao seu povo. Está dizendo a quem? Ao seu povo. Então ele não está falando para povo estranho, não. Ele está falando para o seu povo. Aqueles que servem a Ele, aqueles que buscam a Ele, aquele que adora o Senhor em espírito e verdade. Ele não está falando para o ímpio, ele não está falando para as pessoas que estão lá fora, ele está falando para o povo dele. Então, Deus quer nos exortar, Ele quer nos orientar. E como a palavra de Deus é uma palavra de orientação e de vivificação para a nossa vida, de obediência, então o Senhor quis exortar o povo dele. Então ele fala assim, ó: Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra os que não me respeitam. Aí ele está falando daqueles que não respeitam a Ele, a Deus. Isso é os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsos, e os que exploram os trabalhadores, e os que negam os direitos das viúvas e dos órfãos, e dos estrangeiros que vivem com vocês. Parte 6, versículo 6. O Senhor disse: Eu sou o Senhor, e não mudo. Deus não muda. O ser humano pode mudar, mas Deus não muda. A mesma direção de Deus, lá no princípio, vai chegar até o fim. Ele não vai mudar. Ele não vai tirar nenhum tio e nem vai aumentar um tio. Não vai aumentar nenhuma vírgula, nem vai tirar uma vírgula na sua palavra. Porque Ele não muda.
É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Vocês são como os seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não a cumprem. Volte para mim e eu voltarei para vocês. Volte para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Como que estamos roubando o Senhor? Como nós estamos tirando do Senhor porque o Senhor é dono de todas as coisas? Como nós somos julgados e somos chamados de ladrões perante Deus Todo-Poderoso? Porque nossa palavra do Senhor fala que nós estamos roubando a Deus. Que Deus é dono de tudo, por que nós estamos roubando a Deus? Por quê? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Se Deus é dono de todas as coisas, Ele comanda tudo, tudo é dele, como nós estamos roubando aquilo que é dele? Estranho, né? Se Ele é dono, Ele fez todo o universo, Ele fez a terra, te fez do barro, te formou, te deu fôlego de vida, e de repente a palavra de Deus fala que nós roubamos a Deus. E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Por isso eu amaldiçoo a nação toda. Por quê? A maldição cai sobre a terra. Por que a maldição cai sobre a humanidade? Fala assim: Deus é o patrão, o chefe, o empresário, de tudo. E Ele é meu sócio. Como Ele é um sócio bom? Ele só pede 10%. E 90% é meu. Deu para entender um pouquinho? Amém. Deus é o empresário de todas as coisas. E nós somos o sócio de Deus. E o empresário de todas as coisas inverteu a situação. Ele falou assim: ele podia muito bem ficar com 90% e dar só 10% para nós. E ele falou assim: não, peraí, eu sou um patrão bom. Eu não exploro os meus trabalhadores. Eu não maltrato os meus trabalhadores. Aqueles que me servem, eu vou distribuir para eles 90%. Eu vou ser o patrão deles, vou ser o sócio deles, que vai deixar eles com 90% e eles vão me passar 10% para eles me mostrar que eles são fiéis nesses 10%. Nesses dízimos e nessas ofertas. Mas se não acontece isso, vem-se a palavra roubo. O roubo se torna uma maldição. O roubo se torna uma coisa crônica, que as pessoas começam a roubar de uma tal maneira. Por isso que acontece o que está acontecendo sobre a face da terra. A maldição cai sobre a face da terra, porque as pessoas não fazem aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso a miséria, a pobreza, a desgraça, tudo na face da terra, porque a ganância é maior. E como Deus, Ele é o empresário maior de todas as coisas, Ele é dono de tudo, e nos deu essa liberdade de ter 90% nas nossas mãos,
E esses 90% na nossa mão, nós não sabemos controlar elas. Nós não sabemos administrar elas. E Deus pede para nós ofertarmos o dízimo e a oferta para a obra dele, para que nós sejamos testados nessa palavra do Senhor, testados na fidelidade. E nós se tornamos ladrões de Deus. Nós começamos a roubar de Deus. Aí quando vem as maldições sobre a nossa vida, aí vem problema de saúde, aí o carro começa a quebrar, o liquidificador começa a queimar, a televisão começa a queimar, as enfermidades que roubam dinheiro, isso e aquilo vai acontecer na nossa vida. Por quê? A maldição cai sobre nós porque nós roubamos o que é de Deus. Mas assim, eu não quero ser chamado. Eu não quero ser chamado de ladrão. De ladrão. Porque eu não roubo a Deus. Porque eu não roubo a Eu Deus. sou fiel a Ele. Eu sou fiel a Ele. Agora eu sou. Aleluia. Está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Então vamos prosseguir então. Verso 9. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Quer dizer, ele não amaldiçoou uma parte, ele amaldiçoou toda a nação. Amém? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno. Olha aqui. O Senhor Todo-Poderoso ordeno que traga todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo para nós meditar bem profundamente. Olha aqui. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, Ele ordena, isso é uma ordenança dele. Não é do homem. A ordenança de quem? De Deus. Nós estamos aqui para cumprir o que? A palavra de Deus. Se eu não cumprir a palavra de Deus, eu tenho que largar de ser evangélico. Eu tenho que largar de ser cristão. Se eu não acreditar na palavra de Deus, eu vou acreditar no livro do Chico Xavier, Misericórdia, sangue de Jesus tem do Buda, do Xexoaém, do Candomblé, Está amarrado em nome de Jesus. lá da feitiçaria, da macumbaria, bruxaria. Então, se eu sou evangélico, sou cristão, sirvo a Cristo, sei que Jesus morreu, Jesus pagou 100% na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele levou toda a tua dor, toda a tua enfermidade, toda a tua maldição na cruz do Calvário. Ele pagou por 100%, irmãos. Glória a Deus. E Deus pede de nós seu 10%. E nossas ofertas voluntárias. Ofertarmos de coração para Deus. Amém. Diz com a determinação, é ordem de Deus. É ordem de Deus. Então, assim, eu não quero levar sobre a minha vida Sobre a minha maldição. maldição. Eu quero só bênção. Eu quero só só bênção. bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo quer bênção. Mas ninguém quer levar maldição. Não é verdade? Verdade. É a mesma coisa, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Vem pro céu, glória a Deus. Glória a Deus. O céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Sai pra lá, inferno. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É. Ninguém quer ir para lá. Gente, ajuda a Jéssica. Ela sentar, para ela ouvir a palavra. Ela precisa mais do que. Ela tem balinha lá dentro, tá, Carol? Amém. Presta atenção, irmãos. Então Deus dá uma ordenância para nós. Mas, ainda disso, Deus dá uma satisfação dessa ordenança. Presta atenção. Deus dá uma satisfação dessa ordenança. Na parte B do versículo 10. Põe a minha prova. Olha aí. Põe a minha prova. E verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. Ah, mas pastor, não tem fé.
Eu não tenho fé, pastor, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar porque eu não tenho fé. Aí você vai continuar com a maldição sobre a sua vida. A palavra de Deus fala. Porque nós estamos continuando a roubar a Deus. Estamos sendo ladrão de Deus. O povo fala assim, a igreja não precisa de dinheiro. Precisa, porque Deus deu a sua ordenança para a obra de Deus. É para a obra de Deus. Os sacerdotes, os pastores, os líderes que ora pela igreja, ora pelo povo, ora pelos membros, ora pelas ovelhas, ora pela sua casa, ora pelo seu trabalho, ora para você não ter acidente, ora para isso, para aquilo, você ser livre de toda a maldição de Satanás. Toda a carga, todo o peso espiritual é para aquele que tem a vida no altar de Deus, aquele que é líder da igreja do Senhor. Todo o peso, toda a carga negativa que o diabo lança sobre você, vem primeiro e compra na cá como líder. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, é consagração e oração em favor da igreja, em favor de você, em favor da sua casa, em favor da sua família, pondo vocês no altar de Deus, para Deus livrar vocês de qualquer laço do inimigo, de toda a maldição do diabo que tenta lançar na vida de vocês. Para assim eu vou receber as ricas bênçãos de Deus na minha vida. Verso 11. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes. Todos que olhar para você vão olhar para você e falar assim: poxa vida, esse cara e essa mulher é diferente. O olhar deles é diferente. O aspecto do rosto deles é diferente. Olha, eles têm uma luz tremenda. Parece que tem uma felicidade que não acaba. Mas não é porque eles são ricos, mas porque tem Jesus e são fiéis a Ele. Amém. Glória a Deus. Pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor poderoso, estou falando. Deus vai destruir o gafanhoto. O que é esse gafanhoto? É aquele que vai e devora tudo na sua vida. Quando aqui fala de plantação, porque esse gafanhoto era enviado pelo diabo, aquele enxame de gafanhotos. Comia tudo onde passava. Vocês sabem da praga no Egito lá, quando Deus mandou os gafanhotos lá? Destruiu todas as plantações do Egito, não foi? Então é a mesma coisa na nossa vida. Quando os gafanhotos vêm, ele destrói tudo na nossa vida financeira. Ele vem para arrebentar nenhum, porque falta fidelidade na vida financeira para com Deus. Mas eu não posso oferecer para Deus e duvidar. Eu não posso colocar aqui no altar de Deus aquilo que o Senhor fala e duvidar. Porque a palavra de Deus fala para mim entregar todo o tesouro à casa dele e fazer prova de quem? Dele. Amém, Jesus. Fazer prova dele. Continuando, verso 13. E o Senhor disse: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam? Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam? O que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Quantas vezes, irmão, vem esses pensamentos no nosso coração? Quantas vezes vem essas palavras que não vale a pena sofrer tanto? Não vale a pena servir a Deus? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Mas nós esquecemos que Jesus sofreu muito mais por nós. Ele pagou um preço maior por mim e por você. Então vale a pena você sofrer
Um pouquinho. É só um pouquinho que você vai sofrer. Porque aquele que é provado por Deus é aprovado por Ele. Amém. Se você está sendo provado por Deus agora, é porque Deus quer te lapidar, Deus quer te melhorar, quer te fazer uma pessoa melhor, para te aprovar lá na frente. Glória a Deus. Aguenta a prova. Aguenta o que você tem passado. Porque o cristão sem prova não tem vitória. E cada prova é uma vitória, é garantida por Deus. Ele não coloca a carga que você não dá conta de carregar. Ah, pastor, minha carga está pesada. Não faz igual um negocinho que eu vi lá, não. O cara saiu com a cruz, né? Foi até o Frank que mandou. Aí na metade do caminho ele cortou um pedacinho. Ela não deu mais nada, cortou mais um pedacinho. Aí a cruz ficou leve e foi todo. Leve, né? Aí chegou lá na frente um abismo. Todo mundo estava com a sua cruz lá pesada. Pegou a cruz e pôs, atravessou. E ele ficou. E agora o abismo não deu conta de passar, porque não tem a cruz para isso. Eu cortei a cruz. Deixei ela pela metade no caminho. E para me recuar, eu tenho que voltar para trás. E voltar para trás não presta, irmãos. Você tem que começar tudo de novo. Se continua até aqui, continua até o fim. Não para. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não adianta nada que a gente faz, que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou não adianta nada você, Deus fala isso, eu faço. Deus faz aquilo, eu faço. Parece que não adianta nada. Nada vale a pena. Será que é isso mesmo? Será que tudo que Deus mandou fazer não está valendo nada? Não está valendo a pena? Fala assim, vale a pena. Vale a pena. Porque a minha vida Porque a minha vida tem um resultado tem um resultado certo. certo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Verso 15. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. A gente vê que tudo dá certo para os maus. Tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Quando o mal põe as pessoas à prova, não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros. E ele escutou com atenção o que eles estavam dizendo. E na presença dele foi escrito num livro o nome dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Amém, Jesus. Num livro, o nome dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Oh, glória a Deus. E o Senhor Todo-Poderoso disse: eles serão o meu povo. Amém. Eles serão o meu povo. Glória a Deus. Quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. E eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Glória a Deus. Que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más ou ruins. Entre os que servem e os que não se obedecem ou que não servem a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é espinhosa. A palavra de Deus, ela é dura para quem serve a Deus. A palavra de Deus é exortação. A palavra de Deus é conserto. Ela é transformação. Ela é mudança de hábito. Ela é obediência plena na palavra verdadeira. Amém? Amém. Segunda parte. Fala assim comigo. Você e eu não podemos mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém, Jesus.
podemos mentir para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, lá no Novo Testamento. Aleluia! Glória a Deus! Segunda parte da mensagem. 5 o que, pastor? Você pode mentir para o homem, mas não pode mentir para Deus. Amém? Você pode mentir para o homem, mas você não pode mentir para Deus. Atos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Fala-se de duas pessoas, Ananias e Safira, um casal. Atos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que chamava Safira, vendeu um terreno. Olha o que eles fizeram. Eles venderam o quê? Terreno. Um terreno. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. E ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, presta atenção no que Pedro falou para Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você deixou Satanás dominar o teu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Ele fez duas perguntas aí. Primeira pergunta, ele pergunta a Ananias: por que você deixou Satanás entrar no seu coração e dominar o seu coração? Ah, Pedro, porque eu vi um pacotão de dinheiro assim, ó, que eu vendi o terreno, e eu tinha que dar a minha parte, e eu falei assim: eu vou dar só metade aqui, e a outra metade eu vou esconder, falar que eu vou mentir que eu vendi o terreno por tanto, porque o dízimo é 10ª parte, então o terreno foi muito bem vendido, eu lucrei muito com, e eu fiquei meu coração apertado, porque era muito dinheiro, fiquei com dó de dar esse dinheiro para a obra de Deus. Mas por que aconteceu isso? Primeira coisa que Satanás faz na nossa vida é trancar o nosso coração para a obra de Deus. A primeira coisa que Satanás fala: não, rapaz, você é palhaço, tu é burro, você está alimentando o pastor lá da igreja, você é burro demais, rapaz. Ou vamos parar de dizimar e ofertar, que aí a obra para. Aí não tem como prosseguir a obra. Não tem como fazer as coisas para Deus. Mas eu posso mentir para o homem, mas para Deus eu não posso mentir. Eu posso tentar enganar o homem, mas a Deus eu não vou enganar. O que aconteceu com Ananias? Vamos ler então. Preste atenção. Então o primeiro passo que aconteceu, Satanás entrou no coração dele. Paulo exorta, Pedro exorta Ananias: por que você deixou Satanás entrar no teu coração? E por que mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Por quê? Pedro exorta ele: antes de você vendê-lo, ele era seu. Era meu. Eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, irmãos? Amém. Nada é feito por esforço ou por obrigação ou nada disso. É liberal. Fala assim: é liberal. É do meu coração. É liberal. Que se doa para Deus. Aí, ele, Ananias, foi tão covarde, porque ele era conhecedor da palavra. Porque se ele não fosse conhecedor da palavra, ele não ia levar uma parte e entregar ao apóstolo Pedro. Você acha que ele ia lá entregar uma parte? Não ia. Mas porque ele agiu de má fé, e agiu de mentira, de engano, tentando enganar, olha aqui. O terreno é seu, Ananias. Você faz o que você quiser com ele. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Continuando no versículo 4. Então, por que recebeu
resolveu fazer isso. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Ou mentiu para o Espírito Santo. Você não está mentindo para o homem. Você pode estar mentindo, mas para Deus jamais você vai conseguir mentir. Jamais você vai continuar enganando. Porque Deus, Ele é supremo. Glória a Deus. Ele conhece, sonda o íntimo do pensamento agora. Ele sonda o íntimo do teu coração agora. Aquilo que eu não posso imaginar, aquilo que eu não posso pensar na sua mente. Deus está pensando o seu pensamento agora. Deus está no teu coração agora. Deus está agindo na sua vida agora. Deus está sabendo o que você está pensando, o que você está falando dentro do teu ser agora. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. E Pedro queria que ele reconhecesse o erro dele, mas ele não reconheceu. Se ele reconhecesse, pedisse perdão, ele ia viver. Presta atenção. É assim que ouviu isso, olha, assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Mas eu não quero ser cúmplice. Eu não quero ser cúmplice de um erro. Aí vem a mulher dele. Verso 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Ela não sabia o que tinha acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, Pedro testando ela, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Ele faz uma pergunta para a mulher. E a mulher responde o quê? Foi. Respondeu ela. Ela caiu na própria armadilha de Satanás, usando-se de mentira, de engano, tentando enganar novamente o homem, mas a Deus jamais ninguém engana. Glória a Deus. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar também você. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Você pode mentir para o homem, mas para Deus jamais você vai conseguir mentir. Você pode tentar enganar o homem, mas a Deus jamais você vai enganar. Você pode tentar roubar daquilo que é de Deus. Você pode roubar aquilo que é de Deus, atrasando a obra do Senhor na face da terra, retendo aquilo que é de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, não receba isso na sua vida. Rejeite essa maldição. Fala para você mesmo: eu não quero roubar aquilo que é de Deus. Eu não quero receber a maldição de Deus. Eu não quero enganar a Deus. Eu não quero mentir para Deus. Eu quero ser sincero e verdadeiro na presença do Senhor. Não deixe o diabo roubar e colocar no teu coração que não vale a pena sacrificar. Vale a pena, porque Jesus sacrificou todo o seu ser por mim e por você. Deus, Ele, além de nos dar 90% de vivência sobre a face da terra, Ele deu mais um, teu Filho, por inteiro para nós. Aonde nós temos o refúgio perfeito, onde nós temos o alicerce perfeito. Amém? Glória a Deus. Fica de pé.